várias pessoas entraram na nossa casa e quebraram a louça, quebraram tudo que encontraram pela frente. Isso é uma lembrança que me ficou gravada na memória. Nessa mesma data, quebraram lojas e encheram as ruas de vidro, e por isso chamaram isso Noite dos Cristais. Minha mãe falou para o meu pai, vamos embora. Meu pai disse, não, eu vou liquidar meu negócio primeiro, vão vocês. E minha mãe me pegou e nós saímos da Alemanha com pouca bagagem para não dar na vista. Aí eu lembro que nós saímos de casa e paramos na Bélgica. No meio do caminho, nós paramos em um lugar e nesse lugar, de repente, apareceu um batalhão de soldados alemães que tocaram a campainha do lugar onde estávamos. O que eu me lembro é que minha mãe conversou com eles e depois eles fizeram uma vaquinha e deram um monte de moedas para minha mãe. Na Bélgica, em Bruxelas, começou a trabalhar como empregada doméstica com uma família belga. Eu nunca soube quem era essa gente, mas ela foi mantida lá e eles sabiam que ela era judia e corriam perigo com isso. Eu fui colocado em um convento católico. Naquela época eu estava junto com outras crianças judias e não judias numa classe. Nós, no começo das aulas, tínhamos que rezar as rezas católicas, Ave Maria, Padre Nosso. Na verdade, eu só tomei consciência que eu era judeu ao chegar aqui no Brasil. Mas eu sabia que era judeu e por isso era perseguido. Também a comida era racionada, então cada pessoa recebia uns selos de racionamento e como nós não existíamos oficialmente, não recebemos nada. Então tínhamos que sobreviver daquilo que as pessoas nos cediam das próprias rações. Minha mãe vinha me visitar no convento e me trazia uma colher de manteiga que ela me forçava a engolir na frente dela e um ovo, que eu também tinha que comer na frente dela, para que ninguém tomasse posse. Chegou um certo momento em que eu queria me converter ao catolicismo e conversei com um padre e o padre disse: espera até você ficar maior até tomar a decisão. Eu achei esse padre um sábio. Nós chegamos, minha mãe e eu, depois da guerra, quer dizer, fim de 1946. Quando eu cheguei aqui, tinha 11 anos de idade. Foi um navio cargueiro e no porão de carga colocaram um monte de beliches. Havia centenas de pessoas lá embaixo. Então, o navio balançava bastante. E eu estava no beliche de cima, minha mãe embaixo, ambos enjoados. Eu tinha que gritar para ela: tira a cabeça que eu vou vomitar. Então, foi simplesmente horrível. Mas nos últimos dias acabou a água. Aí a única coisa que a gente podia beber era um vinho francês, que eu achei horrível. Não sei se o vinho era ruim ou não, mas eu achei horrível o tal vinho. Nós chegamos aqui, a primeira coisa que meu avô me mandou fazer é tomar uma beberagem chamada limonada purgativa. Eu cheguei aqui no Brasil como
apátrida, porque o regime alemão nos tirou a cidadania de todos os judeus. Aí, quando eu tirei meu primeiro documento de identidade no Brasil, constava alemão, porque eu tinha nascido na Alemanha, eu tinha ainda uma certidão de nascimento alemão. Então, num certo momento, o governo alemão resolveu permitir que os judeus que perderam a nacionalidade requeressem a cidadania alemã. Foi o que eu fiz. Ganhei um passaporte, até cheguei a viajar com esse passaporte. Mais tarde eu pensei, eu cresci aqui no Brasil, eu vivo no Brasil. Essa cidadania alemã para mim não significa nada. Eu pedi a naturalização aqui, brasileira. Levou 4 ou 5 anos até sair, mas finalmente saiu. Então, um dia eu fui no consulado alemão para renovar o passaporte. Eles pegaram uma tesoura desse tamanho, cortaram em 2 pedaços, disseram: o senhor não é mais alemão, é naturalizado. Não aceitaram a dupla cidadania. A importância de contar essa história é evitar que ela se repita. É sempre isso, não?